Olá, boa noite. Bem-vindos. O jornal começa hoje com dados da exposição sobre rochas ornamentais que a cidade do Lubango, na província da Huila, acolhe a partir de amanhã. São esperados no evento, que é uma promoção do Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, mais de 300 convidados, entre nacionais e estrangeiros. O segundo workshop e a exposição sobre rochas ornamentais arrancam esta quinta-feira no Lubango, numa promoção do Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, em parceria com a Bumbar Mining. O evento, que vai contar com mais de 300 participantes nacionais e convidados estrangeiros, visa promover a partilha de experiência entre operadores do setor e otimizar a cadeia de valores de produção e transformação de rochas ornamentais no país. Nós teremos 300 participantes, desde convidados e aqueles que se estão a registrar mesmo e estão a vir expressamente para participarem do workshop. O workshop tem 5 painéis de discussão e estes painéis são transversais. Eles vão falar desde o plano sectorial do governo para os recursos minerais, as metas do governo para a indústria das rochas ornamentais, as iniciativas que o governo tem de transformar a região sul num centro de agregação de valor na cadeia de valor da indústria, nomeadamente com a criação de centros de valorização da indústria. Olharemos também para a própria estratégia do governo local da província da Huila em relação à indústria das rochas ornamentais. Do ponto de vista estrutural da exposição, também temos um universo de aproximadamente 30 expositores, entre operadores, transformadores, fornecedores de equipamentos, espaços institucionais para os órgãos reguladores e também a restauração. Nós, na componente de exposição, temos também uma particularidade: nós vamos ter os encontros de negócios. Esta atividade traz consigo oportunidades para o setor, que vai poder mostrar aquilo que é o potencial em termos de rochas ornamentais para a província da Huila e identificar também oportunidades de negócios e investimentos. Como sabem, a província da Huila, na verdade, oferece um potencial enorme na exploração de rochas ornamentais, mas esse setor precisa ser fomentado com a indústria transformadora. Temos 2 aspectos distintos, conforme eu disse. Um tem a ver com a realização do workshop sobre rochas ornamentais que nós fazemos pela segunda vez aqui na província, e que fala sobre rochas ornamentais para ver toda a sua extensão, toda a sua cadeia de valor, vai ser discutido na altura. E nós temos o caso do projeto Quilengues Niobonga, que em princípio é algo que está a surgir neste momento e que nós vamos prever para ver se relançamos o projeto e avança. Outros destaques na edição de quarta-feira: serviços de saúde, funcionamento e condições no único posto da Baia, município de Viana. E ainda, caso de subida de preço de propinas. Do Monchico chegam reclamações de estudantes. E desacato na via pública o desfecho do caso que envolve o cidadão de 38 anos que tentou agredir agentes da polícia em serviço. Refinaria de Cabinda, andamento das obras e a nova garantia de inauguração do empreendimento. Ministro dos Petróleos constatou a dinâmica dos trabalhos. E a aprovação de propostas importantes sobre a vida do país. Conselho de Ministros esteve reunido hoje aqui em Luanda. Debates na Assembleia Geral da União Interparlamentar. É o 3º dia de encontro que juntou deputados do mundo em Luanda. Os últimos desenvolvimentos sobre o conflito entre Israel e Hamas. Outra vez, boa noite. Está em fase avançada de construção a refinaria de Cabinda. O Ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás constatou o andamento dos trabalhos na região mais a norte do país e deixou novas garantias em relação à conclusão das obras. A importante infraestrutura pode ser inaugurada já no próximo ano, de acordo com o Ministro Diamantino de Azevedo. A primeira fase da refinaria de Cabinda entra em funcionamento no próximo ano. A informação foi avançada pelo diretor da empresa Gemcorp, Marcos Well, que cuida da construção da infraestrutura.
O responsável avançou ainda que as obras da primeira fase estão numa percentagem de 39,49% de execução física e 100% de financiamento. Esse investimento é feito com capitais próprios, direto do acionista e estruturação de financiamento, como é feito os Project Finance mundo afora. As fases 2 e 3 serão implementadas no mesmo formato. Um percentual de capital próprio, um percentual de financiamento. A governadora provincial de Cabinda, Mara Quiosa, disse que a expectativa por parte da população em ver a refinaria concluída é maior. A expectativa é muito alta em relação ao projeto da refinaria de Cabinda, mas também em relação aos outros projetos. Estou a falar também das minerações, a do Bucuzal e a do Lufo. Tivemos a oportunidade de ontem de presenciar a sua inauguração. Primeiro, porque são projetos que nós consideramos estruturantes para a província, são projetos que seguramente vêm alavancar todo o desenvolvimento económico e social da nossa província. E segundo, por conta da vertente da empregabilidade. É preciso continuarmos a promover a geração de empregos. Diamantino Pedro Azevedo, ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, pediu à empresa construtora a respeitar os prazos estabelecidos para a conclusão da refinaria. Os prazos também nos são apresentados pelo promotor e a grande responsabilidade é dele nesse sentido. Dizer que nós já nos penitenciamos publicamente sobre os atrasos que tivemos até aqui, uns por culpa nossa, outras por culpas exógenas também do contexto econômico nacional e internacional. A primeira fase da refinaria de Cabinda inclui a edificação de uma unidade de destilação de petróleo bruto com capacidade para 30 mil barris de petróleo por dia e tem a especificidade de não queimar gás, sendo uma das primeiras em África com estas características. E o terceiro trimestre foi de um desempenho salutar para o país a nível das exportações de gás natural liquefeito. Os números apontam para um crescimento que ronda os 13%. 1,2 milhões de toneladas métricas foram exportadas. Com este volume de exportações, foi possível para o país o encaixe de mais de 610 milhões de dólares entre os meses de julho e setembro. Para o petróleo, a faturação foi inferior. As exportações angolanas de gás natural liquefeito, propano e condensados cresceram 13,21% para 1,2 milhões de toneladas métricas no terceiro trimestre do ano em curso, um período em que as remessas de petróleo bruto para o estrangeiro caíram em 4,21% para 96,37 milhões de barris. O preço médio das exportações de gás foi de 508,264 dólares por tonelada métrica no terceiro trimestre de 2023 e de 1,961 dólares no período homólogo, quando o encaixe com as vendas ao estrangeiro atingiu 2,08 mil milhões de dólares. De julho a setembro, o preço médio do barril de petróleo foi de 85,676 dólares, um aumento de 1,40% face ao segundo trimestre, quando foram exportados 95,4 milhões de barris por 7,23 mil milhões de dólares. As exportações petrolíferas do terceiro trimestre de 2022 contavam-se em 100,6 milhões de barris transacionados a 10,22 mil milhões de dólares. O secretário de Estado para o Petróleo, José Barroso, considerou positivo o comportamento das exportações angolanas de hidrocarbonetos, atribuindo essa evolução à extensão dos cortes da produção da OPEP e aliados, liderado pela Rússia, até o final de dezembro de 2023. Estes números constam do relatório de balanço das exportações de petróleo e gás natural do Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, relativo ao período compreendido entre julho e setembro do ano em curso, onde é anunciado um encaixe de 610,16 milhões de dólares com as remessas de gás natural e de 8,26 mil milhões com as de petróleo. Vida do país. Propostas aprovadas em reunião do Conselho de Ministros.
em destaque. Mais adiante no jornal, por agora falamos de saúde, na semana em que o jornal olha com maior destaque para a humanização dos serviços no país, um compromisso assumido com rigor a nível do Executivo. O que se pretende é garantir uma melhor prestação de serviço à população e acabar com as constantes reclamações. Hoje, a nossa equipa foi ver as condições em que funciona um único posto de saúde no distrito urbano da Baia, em Viana. Há 25 anos que os pacientes são atendidos nessa vivenda. O posto de saúde assiste pacientes locais e de zonas vizinhas. As pacientes Isabel Isaac e Magnela Duarte dizem ser bem atendidas pelos profissionais. Entretanto, o problema está nas condições verificadas na infraestrutura. Estão a tratar bem os pacientes, só estamos a pedir, começaram com a obra, que não param mais, porque é o hospital que nós temos mais próximo. As condições aqui estão mesmo péssimas. Falta muitas coisas. Por exemplo, a C, por causa da esquentura. Na hora das consultas é muito calor. Fica mesmo bem quente. E o espaço mesmo é pequeno. O posto de saúde do quilômetro 30 atende diariamente cerca de 200 pacientes. E para responder às necessidades dos utentes, as condições de trabalho tiveram de ser adaptadas. A diretora clínica, Palmira Gime, explica como tem sido possível prestar assistência dos 10 serviços que dispõem aos pacientes que acorrem à sua unidade sanitária, uma vivenda de 5 quartos. A grande dificuldade mesmo é do espaço. Temos alguns serviços que temos que partilhar o espaço. Como temos a consulta de medicina praticamente aqui fora, e quando o técnico tem necessidade de observar o paciente, porventura por uma situação íntima, ele tem que levar o paciente e ocupar um espaço dentro, como por exemplo no banco de urgência. O laboratório também pequeno, temos um microscópio, como também já fizemos um novo pedido e recebemos uma resposta válida de que a qualquer momento vão montar mais um, e isso já vai ajudar para que o laboratório seja um pouquinho mais rápido com os resultados. Temos fármacos. Os fármacos que temos são o essencial, porque nós somos um posto. Entretanto, a situação é já do domínio da Direção Municipal da Saúde do município de Viana, segundo o seu diretor, Matondo Alexandre. É uma preocupação para a administração municipal e para o governo. Apresentamos o problema, a administração municipal procurou a solução, estão a ampliar, está a se fazer trabalhos de ampliação daquele posto, naturalmente para atender à demanda que o distrito tem. Matondo Alexandre disse também que o posto funciona como um centro de saúde. O que fizemos em primeira instância foi abrirmos uma sala de parto, porque este era um dos maiores problemas e também normalmente um posto de saúde, nós ainda não estamos nessa condição de ter ambulância num posto de saúde, mas nós tivemos que alocar uma ambulância neste posto de saúde. O tipo de patologias que aí chegam já não são da competência dos enfermeiros e então tivemos que colocar um médico neste posto de saúde. E naturalmente este posto é alimentado agora com um kit de medicamentos essenciais, que é kit de centro de saúde. A malária, doenças do fórum respiratório e a sarna são as patologias que mais levam os utentes à unidade sanitária. E a Ministra da Saúde exonerou hoje a diretora clínica da maternidade Lucrécia Paim e determinou a instauração de um processo disciplinar aos membros da equipa de serviço envolvida no caso da rejeição de uma paciente. A medida, segundo a nota emitida pelo Ministério, surge na sequência de um caso grave de negligência, ocorrido no dia 18, em que foi rejeitada uma paciente em estado grave. Na nota, a Ministra reitera a tolerância zero contra os atos de tratamento desumanos de pacientes. E continua patente a jornada de sensibilização e prevenção contra o cancro da mama. O Outubro Rosa mobiliza gente de vários estratos sociais. Mostramos a seguir o caso da Ingrácia, uma mulher que venceu a batalha contra a doença letal. Tive um câncer maligno, mas venci a doença.
acima de tudo, mentalidade positiva. A vida não termina com o diagnóstico. Esta é a mensagem de quem sentiu o peso do destino na pele, mas que viu a força de viver levar a melhor. Nós tivemos a felicidade e infelicidade de passar pelo processo de câncer da mama. Eu acho que devemos ter a consciencialização de passar a palavra para os homens, porque existe um silêncio abismal no seio da comunidade masculina em falar sobre a questão do câncer. É da nossa responsabilidade, enquanto homens, enquanto fazemos parte dessa estatística dos 10% dos homens a nível mundial que contraíram câncer, em passar a mensagem de incentivo e de cuidado para os outros homens, a fim de que comecem a fazer essa análise. Ingrácia é mais uma entre o crescente número de casos diagnosticados com o cancro da mama em Angola. Para ela, a estigmatização ainda é bem real. Fui diagnosticada com cancro da mama o ano passado, em março. Já fiz a quimioterapia. Graças a Deus diminuiu o suficiente o caroço. Quando perdi o cabelo, as pessoas riam-se de mim. Olhavam para mim como se eu fosse um bichinho ali a passar. Vê-se que as pessoas ainda não têm informação. Porque uma pessoa que corta o cabelo normal dá-se conta, e também uma pessoa que tem um cabelo caído por causa do câncer também é diferente. No Outubro Rosa, mês dedicado ao combate e prevenção do cancro da mama, comemorado mundialmente, várias ações dedicadas ao tema continuam a ser promovidas. Uma luta que juntou mais um soldado, a Sodiam Epe, que em Luanda reuniu mulheres dos 30 aos 69 anos para uma palestra sobre consciencialização e cuidados com o cancro da mama e do útero. Abraçamos a causa juntas, todas. Estamos numa experiência piloto com a nossa associação dentro da Direção de Recursos Humanos, mas a nossa intenção é continuar. Vem aí o Novembro Azul, entretanto o objetivo é continuar, porque são palestras que elucidam qualquer um, ajudam-nos a perceber cada vez mais sobre doenças que têm estado a ceifar vidas a nível mundial, e uma pessoa esclarecida esclarece a pessoa que estiver próxima a si. Em Angola, o cancro da mama é o tipo mais diagnosticado, segundo os dados do Centro Nacional de Oncologia, e a Organização Mundial da Saúde estima que em 2020 foram diagnosticados 2,3 milhões de casos e 685 mil pessoas morreram do cancro da mama. Eu quero acreditar que em Angola, para além de mim, existam outros homens que também tenham contraído o câncer, ou que estejam a passar por essa doença agora, e não só homens, mas também mulheres, mas por causa do estigma e do tabu social, preferem não falar sobre o assunto. E quando dão conta do recado, já é tarde e má hora. Então o momento é hoje, o momento é agora. São as notícias no Girassol Jornal. Mostramos a seguir como terminou o caso do cidadão de 38 anos que, em plena via pública, desobedeceu ordens de agentes da Polícia Nacional. Aconteceu aqui em Luanda, na Avenida Brasil. O cidadão em causa, que se encontrava em estado de embriaguez, tentou agredir os agentes em pleno ato de advertência, mas acabou detido e deve, por desacato, cumprir 2 anos e 6 meses de prisão. Claro mesmo que você está fazendo isso. As imagens são de um vídeo amador. Elas mostram o momento em que um homem é levado por 2 agentes da polícia. Inconformado com a detenção, o homem mostra resistência. A partir desse momento, as agressões aos agentes da ordem pública começaram. Nem mesmo os apelos das testemunhas que tentavam acalmar o homem foram suficientes para acabar com o cenário de violência e desacato às autoridades. Não faz isso! Não faz isso, mano! Essa é polícia, essa é autoridade! O vídeo gravado na madrugada de segunda-feira, 23 de outubro, viralizou nas redes sociais após a denúncia pública de alguns automobilistas que trafegavam na Avenida Brasil, que procederam à interpelação da viatura do homem, que estava visivelmente alterado. Segundo a polícia, o homem estava alcoolizado. O ato de negligência teve o seu desfecho na 4ª sessão do Tribunal de Comarca de Luanda, Dona Ana Joaquina, onde o homem foi julgado e condenado
na tarde desta terça-feira pela autoria dos crimes de desobediência ao agente da ordem, condução em estado de embriaguez e resistência contra funcionário público, tendo este sido sentenciado à pena única de 2 anos e 6 meses de prisão efetiva e ainda a indemnizar as vítimas no valor de 150 mil kwanzas. A direção do Comando Provincial de Luanda reafirma o seu compromisso na manutenção da ordem e tranquilidade pública e apela aos cidadãos utilizadores da via pública a cumprirem com o Código de Estrada, Decreto-Lei número 5/8 de 29 de setembro. E da província do Mochico chegam reclamações de estudantes do Instituto Politécnico Privado de Saúde. Em causa está o aumento do preço das propinas e outros emolumentos. Os estudantes queixam-se de pagar caro até para folhas de prova e pedem esclarecimentos. Os estudantes afetos ao Instituto Politécnico Privado de Saúde São Luís Gonzaga, nesta cidade de Luena, mostram-se insatisfeitos com a má gestão da referida escola. Na base de tudo está a subida dos preços da propina, multas, folhas de prova, situação que deixa indignado os formandos. Se todo aglomerado deve-se à subida da propina e não só. São várias questões, N questões. Uma delas é a subida das folhas de prova. As folhas de prova estão a ser cobradas num valor bastante elevado, que nós não vamos de acordo. Fora isso, temos também a subida dos uniformes de estágio feito aos estudantes da 11ª e 12ª classe. É uma questão que também estamos aqui procurando resolver. Para além disso, também temos os nossos finalistas. Os finalistas pagaram os cartões de estudante num valor exageradamente alto e a próxima semana os finalistas saem já das instituições, vão para o campo de estágio, mas ainda não têm os cartões. E os cartões foram pagos num valor muito alto para receber um pedaço de cartolina. Diante deste regulamento apresentado pelos dirigentes da instituição, os alunos não concordam. Esta nova tabela que impossibilita aderirem na realização de provas e pedem a redução dos referidos valores. O motivo de estar aqui fora hoje é mesmo o aumento dos emolumentos. Está muito alto os preços, então nós não estamos de acordo com a subida desses preços. Isso já é uma injustiça. A propina subiu, as folhas subiram, os fascículos só estão a aumentar, as coisas só estão a subir, não tem como a gente conseguir estudar com essas coisas. A nossa equipa de reportagem tentou contactar os responsáveis deste estabelecimento de ensino, mas sem sucesso. Agastados com este episódio, os estudantes preferem regressar a casa com o intuito de verem a situação melhorada. O Conselho de Ministros esteve reunido hoje aqui em Luanda sob orientação do Presidente da República. Trata-se da 9ª sessão ordinária que analisou documentos importantes sobre a vida do país. Destaque para a proposta de lei da Segurança Nacional que segue para o Parlamento. Na sessão de hoje, o Conselho de Ministros apreciou igualmente para o envio à Assembleia Nacional a proposta de combate ao contrabando de produtos petrolíferos, entre outras propostas. O Conselho de Ministros aprovou a Agenda Nacional para o Emprego, documento que estabelece as linhas orientadoras para a atuação coordenada dos distintos atores, quer públicos, quer privados, no domínio do fomento do emprego até 2027. O diploma foi aprovado durante a 9ª sessão ordinária do Conselho de Ministros, que decorreu sob orientação do Presidente da República, João Lourenço. O que nós queremos é ter uma agenda onde todos os setores do país possam ter os seus programas e encaixarem-se neste único programa ou plano sobre a empregabilidade, que possam todos fomentar a empregabilidade num só domínio, num só sentido. Na reunião de hoje foi também apreciada para submissão à Assembleia Nacional a proposta de lei do combate ao contrabando de combustíveis, que tem como fim último criminalizar e travar a onda generalizada de comercialização irregular de derivados de petróleo no país. O país, efetivamente, tem muitos prejuízos, porque isto também interfere no abastecimento do próprio mercado nacional e é também uma questão de soberania nacional. E assim nós pensamos que quando a lei for aprovada, porque agora tem que seguir outros caminhos, né?
e teremos assim um instrumento não só que sirva de coerção para as pessoas envolvidas, mas também que vai facilitar a própria atuação no sentido de constrangirmos aqueles que participam ou que pretendam participar nesta ação. O Conselho de Ministros aprovou igualmente, no quadro da política externa, o acordo de facilitação de investimentos sustentáveis entre Angola e a União Europeia, que visa facilitar a atração, expansão e a retenção de investimentos diretos estrangeiros entre as partes. O acordo ele tem 3 objetivos fundamentais. O primeiro é de facilitar a atração, a expansão e a retenção de investimento direto estrangeiro entre as partes e com vista à diversificação da economia e garantir o desenvolvimento sustentável. O segundo objetivo é de preparar ou amadurecer o mercado angolano para investimento direto estrangeiro, portanto, melhorando o ambiente de negócios. Portanto, aqui temos uma assistência técnica por parte da União Europeia e fazer com que todos esses investimentos envolvidos neste acordo sejam investimentos que garantam maior sustentabilidade ambiental. No domínio das finanças, o Conselho de Ministros aprovou o projeto de decreto presidencial que aprova a pauta aduaneira dos direitos de exportação e importação com vista a se proceder à atualização deste instrumento. E procuramos organizá-la em 4 grupos de intervenção. Um primeiro grupo de insumos agrícolas, matérias-primas para o setor produtivo, de modo que, para esses casos, insumos agrícolas e matérias-primas que concorrem para a formação da cadeia de valor de produção local, estamos a propor isenção de direitos, de modo que poder-se-á importar sem pagamento de direitos. Depois, um segundo grupo de produtos intermédios e bens de equipamento, que, dependendo das suas características, estamos a propor taxa reduzida entre 12% e 10%. Um terceiro grupo de bens de consumo corrente, que também, dependendo das suas características e, como referi, decorrente do amplo processo de consulta, estamos a propor taxas entre 10% e 30%, e depois produtos sensíveis que mexem com a saúde, que mexem com o ambiente, em que estamos a propor taxas entre 40% e 60%. De referir que a revisão da pauta aduaneira dos direitos de importação e exportação vai determinar a política comercial de Angola com países terceiros relativamente à definição das taxas, entre outros aspectos de comércio internacional. E atenção agora para o encontro que junta em Luanda deputados do mundo. Os debates na edição 147 da Assembleia Interparlamentar registram hoje o 3º dia. E à margem das reuniões, o chefe de Estado recebeu hoje, em audiência, o presidente da Assembleia Nacional da Guiné-Bissau. Na sequência das audiências reservadas às entidades parlamentares de vários países, o presidente João Lourenço recebeu o presidente da Assembleia Nacional da Guiné-Bissau. O encontro decorreu no quadro da realização da Assembleia da União Interparlamentar, que a capital angolana acolhe desde segunda-feira, cujos trabalhos devem prosseguir até o dia 27. Viemos agradecer a boa hospitalidade do povo angolano, viemos expressar e reiterar o nosso sentimento de fraternidade para com Angola e com os angolanos. São relações históricas que vão ao ritmo das várias circunstâncias, mas eu penso que os dois povos se mantêm irmãos e sempre disponíveis para reatar esses laços, aprofundar a nossa cooperação e tirar as vantagens possíveis desse nosso sentimento de pertença a algo que seja comum aos nossos valores. De acordo com a agenda presidencial, estão ainda reservadas audiências com mais delegações parlamentares que estão em Luanda até sexta-feira, no âmbito da realização da 147ª Assembleia Geral da União Interparlamentar. E a Assembleia Geral da União Interparlamentar é motivo de conversa aqui nos nossos estúdios. E em direto temos convidados especiais que vão trazer-nos um olhar sobre esta
atividade que acontece aqui em Luanda. Eu vou passar agora o sinal ao Simeão Mundula, que já está com os 2 deputados e vai então começar a conversa com os nossos convidados. Obrigado, Manuela. Estou no outro extremo dos nossos estúdios. Recebemos hoje, temos a honra de ter connosco os deputados. Primeiro o Dr. Narciso Benedito dos Santos e também a doutora Clementina da Silva. Tanto honram-nos com a presença numa semana especial para Angola. Estamos exatamente no colo da edição 147 da Assembleia Geral da UNIPE, um grande evento, dimensão internacional, Angola numa semana de projeção mundial. Começaríamos o Dr. Benedito. Pois bem, é verdade, nós estamos a acolher, nós, o país, Angola, está a acolher esta importante Assembleia Geral da União Interparlamentar, que é uma Assembleia, como já deve ter sido passado pelos órgãos de comunicação social, que junta no nosso país mais de 1.700 delegados, mais de 50 presidentes de Assembleias Nacionais de países diferentes e, obviamente, com a apresentação de um conjunto de temas paralelos, em simultâneo, sob um lema fundamental, que é a ação parlamentar para a justiça, paz e instituições fortes. Este é o tema geral desta Assembleia, 147ª Assembleia da União Interparlamentar, e durante a discussão dos diferentes temas, há a possibilidade de, entre os parlamentares, estabelecerem-se contactos, estabelecerem-se trocas de opiniões sobre, em alguns casos, sobre os temas em debate nos trabalhos, mas também sobre outras matérias de interesse. Uma atividade desta natureza no nosso país é natural que traga alguns ganhos paralelos e eu queria mencionar alguns. Bom, primeiro é a possibilidade de, aspas, vender o país. Temos o mundo inteiro aqui, temos a possibilidade de mostrar o que nós somos. O que nós somos do ponto de vista da cultura, o que nós somos do ponto de vista da gastronomia, o que nós somos do ponto de vista de, nomeadamente aqui na cidade de Luanda, do ponto de vista de alguns sítios que os deputados estão a visitar. Ora, esta parte que é um pouco, digamos assim, o marketing que estamos a fazer do país, é acompanhado, pois então, com as questões mais, digamos, eu diria mais soft, das informações e das vantagens que o país pode tirar também aqui. Durante este tempo, nós tivemos a possibilidade de, como acabamos, aliás, de ver na peça, além de Sua Excelência, Sr. Presidente da República, ter recebido vários chefes de delegações, presidentes de parlamentos, também tivemos uma intensa atividade diplomática parlamentar que foi levada a cabo pela nossa Presidente da Assembleia Nacional, durante as quais foram recebidos chefes, ela recebeu os seus homólogos, presidentes de parlamentos de outros países, africanos e não só, e também houve a possibilidade de assinar alguns acordos de cooperação parlamentar entre Angola e coisas. Lembro-me agora. No terceiro dia, nós estamos apenas no terceiro dia, a semana. E só vamos no terceiro dia. Em termos de acordos de cooperação parlamentar, estou-me a lembrar, assim de repente, dos acordos que foram assinados entre o Parlamento angolano e o Parlamento da Côte d'Ivoire, por exemplo. Então, temos aqui esta possibilidade de intercâmbio, de troca de experiências e, naturalmente, de o marketing político e diplomático intenso que estamos a fazer do nosso país. Pois, doutora Clementina, um olhar para esta semana histórica para Angola. É histórica, de facto, e toda esta atividade tem um suporte digital. Está a ser possível porque as TICs, as tecnologias, estão ali presentes para dar suporte, dar resposta a tudo que for necessário para esta atividade. Tem sido muito bom. Esta particularidade do país estar a acolher a Assembleia Geral, por sinal com um lema que, em função do contexto que o mundo vive, que o mundo enfrenta, um contexto relativamente conturbado, portanto, acaba por juntar-se a essa, ou ao leque de vantagens que
o país consegue ter com a UIP em Luanda. Portanto, como é que podemos olhar, particularmente porque sabemos que o país é defensor absoluto da paz e leva isso, portanto, defende esse discurso, inclusive até em palcos mais rigorosos a nível internacional? Pois, com certeza, e nós ouvimos na intervenção da sessão inaugural de Sua Excelência, Sr. Presidente, o posicionamento do nosso país perante alguns dos grandes temas internacionais. Passa precisamente pela paz, pela justiça, pela criação de instituições fortes, que, aliás, são os pilares da democracia, não é? Não é possível termos democracia se não tivermos instituições fortes, mas também não é possível termos uma democracia consolidada se nós não tivermos instituições de justiça que funcionem, e tudo isso num clima de paz. Pois é este o nosso objetivo, é este o sentido da nossa luta para uma sociedade de paz, para uma sociedade de estabilidade e para uma sociedade que tenha instituições fortes como pilares fundamentais da nossa democracia. Portanto, do ponto de vista da projeção da imagem defensora da democracia do país, o lema é oportuno? Absolutamente. O lema vem a propósito, é atual, é relevante e permite-nos, assim também, neste sentido, podermos ouvir o que dizem os outros parlamentos, o que dizem os outros parlamentares e como fundamentam a sua ação. Isto é o que eu dizia há bocado, que esta ocasião permite-nos também a troca de experiência, mas sobretudo a escuta. Uma escuta atenta do que dizem os outros e um olhar para nós próprios para verificarmos se o que nós estamos a fazer está no contexto do que fazem os outros de uma maneira geral e em que medida é que nós podemos acertar, digamos assim, as nossas agulhas e estarmos então a trabalhar no sentido do bem-estar, da prosperidade para as nossas populações. Exato, doutor. Doutora Clementina, esta Assembleia Geral traz também um tema da atualidade moderna, portanto, tem a ver com tecnologias e, sobretudo, na vertente de como é a tecnologia encarada a nível do Parlamento. O que é que isso sugere? É verdade, é uma abordagem atuante, dinâmica, na medida em que nós sabemos que as TICs estão em todo o mundo e Angola não podia ser a exceção, sobretudo o Parlamento. Nós, em Angola, temos as tecnologias a funcionar em vários setores, não é? Assim como temos em vários setores, também temos no Parlamento. E no Parlamento temos várias soluções tecnológicas. Sabemos que qualquer solução tecnológica baseia-se ou senta em 3 pilares fundamentais: recursos humanos capacitados, motivados, valorizados. E nós temos em Angola, no Parlamento temos um grupo de jovens que fazem o suporte, e dão a sustentabilidade daquilo que é tecnologia. E nós apelamos aqui também às instituições nossas que velem por esta situação dos recursos humanos. Temos jovens, nós sabemos que o nosso país segundo a Unicef, 65% da população angolana é jovem. Então, devemos valorizar, devemos ter o foco na valorização desses jovens que apostam na tecnologia, né? Nós podemos ir buscar forças externas para ajudar aqui e acolá, mas sem nos esquecermos que quem dá sustentabilidade em tecnologias em qualquer instituição é o nacional, é o angolano. Então, os nossos engenheiros devem ser mais valorizados e a projeção deve ser constante, já que é uma área muito dinâmica. Falando das TICs no Parlamento, o Parlamento tem várias soluções, né, já implementadas. Temos intranets, que é o ponto de convergência dos deputados, onde os deputados conseguem encontrar a documentação necessária, encontra-se ali as convocatórias, etc, etc. Temos também nesta plataforma que é a intranet, e temos também a internet, onde encontramos os arquivos, né? Arquivos digitais, arquivos fotográficos. Então, uma gama de serviços que agora funcionam dentro das TICs. Porque se nós formos a recuar, antigamente era aquele suporte físico, né?
aquele suporte pesado, né? E que criava muitos constrangimentos. Hoje, para a tomada de decisão, as instituições que não apostam em tecnologias, não apostam em líderes visionários, ficam para trás, sim senhora, ficam para trás. Então, nós apelamos a exemplo do que está a passar nesta atividade. Estamos a ver os resultados graças a esta gama, esse conjunto de serviços tecnológicos. Temos os softwares, temos os computadores que dão suporte em tempo real a tudo que for necessário dentro desta atividade. Portanto, caso para dizer que vem a calhar essa Assembleia Geral, até porque há bem pouco tempo testemunhamos a abertura do novo ano parlamentar. Portanto, com certeza. O nosso Parlamento sai mais fortalecido absolutamente, sim. desta jornada, depois desta semana. Portanto, é essa a opinião. Exatamente, Simão. Eu gostaria de acrescentar o que disse a minha colega sobre o suporte tecnológico que nós temos no nosso trabalho, na nossa ação parlamentar, no dia a dia, no cotidiano das nossas ações. Que, além de tudo isto referido pela minha colega, ainda há desafios a vencer. Há desafios a vencer e um grande desafio é o da rádio e televisão parlamentar. Portanto, rádio e TV parlamentar. As informações que nós temos de uma divisão, que nós temos uma divisão de tecnologias de informação e comunicação, que refere exatamente que os próximos desafios que hão de ser vencidos é exatamente a criação de uma rádio e de uma televisão parlamentar que poderá então emitir com maior frequência as emissões do Parlamento e outras atividades relativas à ação dos deputados, ação parlamentar, no seu trabalho com as comunidades que eles representam e os eleitores. Penso que tudo isto vem a calhar sim e foi, aliás, também um dos temas desta conferência, que foi a transformação digital. Isso. Portanto, a minha colega referiu que ainda há relativamente bem pouco tempo, quando os processos entrassem na Assembleia, iam em pastas de arquivo volumosas, pesadas, e hoje tudo isto está desmaterializado. O que estamos a dizer é que é um processo de desmaterialização na nossa Assembleia bastante avançado e que temos acesso à documentação e que o cidadão também pode ter acesso a essa documentação acessando ao site, ao portal da Assembleia, onde tem essas informações referidas aqui pela minha colega. Acho que estamos de bom caminho e a conferência vem exatamente também nos dar este alento, este alento e é uma boa oportunidade. Exatamente. E estamos bem perto de terminar esta conversa. Queria, inicialmente, com o Dr. Clementino, olhar para o facto de esta Assembleia ter que ser marcada com a eleição da Presidente. Então, temos 4 mulheres a concorrer. O que é que, como mulher, isto lhe diz? Como mulher, acredito que vem mesmo a calhar, porque têm capacidade, as mulheres têm capacidade. Quando têm capacidade, têm conhecimento, eles podem ocupar qualquer cargo, qualquer lugar. E a nossa luta é esta, né? Não estarmos somente em áreas técnicas, em áreas subalternas, mas também em áreas de liderança. Quando a pessoa, nós não queremos, ou sempre dissemos que não queremos ocupar o lugar do homem, né? Nós não queremos ser homens, queremos continuar a ser mulheres, mas quando temos capacidade, podemos fazer aquilo que o homem faz, não é? E nós quando fazemos muito bem. E isto a acontecer em Angola, veio acontecer, Dr. Benedito, portanto, esta eleição, pela primeira vez, de mulheres, portanto, no caso de uma mulher que vai liderar a Assembleia Geral, histórico, naturalmente. Aqui há muitos acontecimentos históricos que esta oportunidade da realização da Assembleia traz aqui. O primeiro facto histórico é que, pela primeira vez, 60 anos depois, a Assembleia Geral da União Interparlamentar realiza-se num país lusófono. A última vez foi há 60 anos atrás e foi no Brasil. E pela primeira vez na África. Pela primeira vez, em África. A Assembleia Geral da União Interparlamentar realiza-se em África. Em Angola. E, para a nossa felicidade, exatamente no nosso país.
E outro acontecimento histórico que esta oportunidade revela é que, pela primeira vez, nos seus anos de existência, o hino da União Interparlamentar foi entoado pela primeira vez na sua história em Angola por uma orquestra sinfónica angolana, o Capoçoca. Portanto, há aqui um conjunto de factos históricos que a Assembleia trouxe e que entrará seguramente nos anais da sua história como uma união, com todos esses factos históricos e com todo o seu peso no reforço da democracia parlamentar dos países que fazem parte dela. Exatamente, e eu vou agradecer aos doutores, a doutora Clementina da Silva e ao doutor Narciso Benedito, presentes por estes momentos breves de conversa. Na semana especial, vamos continuar a acompanhar a semana. Aliás, o evento termina no dia 27, ainda temos muitos desenvolvimentos. Obrigado mais uma vez por esta presença. E vamos a seguir ver como foi hoje o dia de debates na Assembleia Nacional, ainda no quadro da UIP. No terceiro dia da edição 147 da Assembleia Geral da União Interparlamentar, os mais de 1.500 delegados divididos por vários grupos de trabalho refletiram sobre diversos temas com realce para o desenvolvimento sustentável, direitos humanos e ainda questões relacionadas ao terrorismo no mundo. Para este deputado de nacionalidade mexicana, é fundamental que as principais potências mundiais contribuam para o alcance da sustentabilidade ambiental. Segundo o parlamentar, tais potências falam mais do que fazem para a proteção do mundo. A maioria dos países industrializados, principalmente occidentales, como lo es Estados Unidos, muchos países de la Unión Europea, pues hablan mucho y se discute mucho, debaten demasiado acerca del tema de la sustentabilidad, por supuesto del cambio climático. Sin embargo, ellos son los que más producen todo el tema, los que más abonan al cambio climático. ¿Por quê? Por lo mismo de que são países industrializados. Angola está igualmente preocupada com as alterações climáticas e a poluição dos mares, elementos que influenciam negativamente no alcance do desenvolvimento sustentável. Se não houver cuidados para defender o meio ambiente, os conflitos também não vão terminar, porque aqueles que não têm água vão se bater para poderem ter acesso a áreas onde este líquido precioso existe. E aqueles que vivem em terras devastadas pelas secas também vão lutar para poderem ter acesso a outras terras, a outras áreas que possam produzir mais alimento e onde possam viver em paz. Portanto, são questões que dizem respeito a todos nós, que dizem respeito ao nosso presente, mas e, sobretudo, ao nosso futuro. Os debates sobre os caminhos para o fim do terrorismo no mundo decorreram a porta fechada. Todavia, numa entrevista concedida à imprensa angolana, este deputado brasileiro reiterou a posição do seu país em relação às guerras que afetam o mundo e que têm ceifado muitas vidas inocentes. Nós somos favoráveis, isso está no histórico, está na gênese do Brasil, de ser favorável ao diálogo, à diplomacia, à conversa, o respeito, os direitos humanos. Nós somos favoráveis a isso. Não alegra o Brasil ver morte de palestinos e nem tampouco de israelitas. Nesta terça-feira, recorde-se, o orçamento da União Interparlamentar para o exercício econômico de 2024 foi aprovado por unanimidade por 162 membros do Conselho Diretivo da organização, durante o plenário realizado na sede da Assembleia Nacional. À margem da Assembleia Geral da UIP, União Interparlamentar, que a capital angolana acolhe, as delegações presentes aproveitam para estreitar laços de cooperação e avaliar o nível das relações já existentes. Nesta quarta-feira, por exemplo, os partidos filiados à Internacional Socialista refletiram sobre paz e solidariedade. A paz é um bem supremo, sem paz não há justiça, não há desenvolvimento. E Angola tem uma experiência também a transmitir, pois nós vivemos durante muitos anos um conflito que deixou consequências para o país e estamos agora a viver a paz e sabemos qual é a importância da paz e estamos todos imbuídos do espírito de que devemos continuar a consolidar este bem precioso por forma a que possamos então levar os nossos países na rota do desenvolvimento.
refugiados no mundo. Novo alerta sobre o impacto das guerras e perseguições. Em destaque. Em destaque a atualidade internacional. A seguir, o exército no Sudão está disposto a voltar às negociações, Manuela. E a atualidade internacional é desenvolvida a seguir pela Janete Meio-Dia, que já cá está. Boa noite, Janete. Boa noite, Manuela. Boa noite, Simeão. Olá, Janete. Assim que nos acompanha, boa noite. O exército do Sudão confirmou hoje que aceita recomeçar as negociações com as forças de apoio rápido na Arábia Saudita sob mediação daquele país e dos Estados Unidos. Apesar de aceitar negociar, o exército descartou um cessar-fogo enquanto decorrerem as negociações. De acordo com o exército, a aceitação do convite implica a total aplicação da Declaração de Jeddah para permitir operações humanitárias e o regresso da população a uma vida normal nas cidades saqueadas pelas forças de apoio rápido. Confira a seguir outras notas internacionais. Mais de 750 palestinianos, incluindo 344 crianças, morreram nas últimas 24 horas em Gaza, de acordo com o Ministério da Saúde daquela região da Palestina. A instituição refere que, desde o início do conflito, morreram mais de 6 mil palestinianos. Este número inclui mais de 2.700 crianças. E a propósito da guerra entre Hamas e Israel, o secretário-geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres, rejeitou nesta quarta-feira as acusações que dão conta de que teria justificado os ataques do Hamas a Israel. Durante o seu discurso no Conselho de Segurança, Guterres afirmou que estava chocado com as interpretações feitas da sua intervenção no Conselho de Segurança da ONU, disse que são falsas e falou da necessidade de prestar esclarecimentos, principalmente em respeito às vítimas e às suas famílias. Na sequência das declarações de Guterres, Israel anunciou que vai recusar vistos a representantes das Nações Unidas e o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, afirmou que o Hamas não é uma organização terrorista, mas um grupo de libertação que trava uma batalha para proteger a sua terra. A declaração de Erdogan foi feita durante um discurso proferido no Parlamento turco, no qual o estadista acusou as potências ocidentais de fraude, dizendo que os países que afirmam que Israel tem o direito de se defender também devem condenar o agravamento da situação em Gaza. No Bangladesh, 3 pessoas morreram e centenas de casas foram destruídas em consequência do ciclone Amun, que avançou para o sudoeste do país na madrugada desta quarta-feira. O ciclone provocou ventos fortes e chuvas que atingiram várias residências, incluindo barracas de papelão no campo de refugiados. A Rússia concluiu nesta quarta-feira a aprovação de uma lei que anula a ratificação do Tratado Global, que proíbe testes de armas nucleares. A lei foi aprovada pela Câmara Alta com 150 votos, depois da aprovação da Câmara Baixa. Com este novo passo, a lei segue para ser assinada pelo presidente russo Vladimir Putin. A Rússia afirma que não retomará os testes nucleares, a menos que os Estados Unidos o façam primeiro. Está contada a atualidade internacional. Manuela e Simeão, boa continuação. Obrigada, Janete. Estamos juntos, Janete. Até amanhã. É um novo alerta da ONU sobre o impacto das guerras e perseguições a nível mundial. Um impacto que se resume no aumento do número de refugiados em todo o mundo. Segundo a agência da ONU, já são mais de cerca de 114 milhões. O número de pessoas deslocadas em todo o mundo atingiu a cifra dos 114 milhões, segundo o alerta da Agência das Nações Unidas para os Refugiados. De acordo com a instituição, guerras, perseguições e violações dos direitos humanos estão entre as causas do aumento do número, que no início do ano estava em 5,6 milhões. Os dados constam do relatório intercalar de 2023, que contém informações de até setembro deste ano. Segundo o Alto Comissariado da ONU para os Refugiados, no primeiro semestre, 110 milhões de pessoas foram obrigadas a fugir das suas casas ou regiões, número que representa um aumento de 1,6 milhões de pessoas relativamente ao mesmo período do ano passado. Entretanto, a instituição refere que no período entre junho e setembro, o número de deslocados à força pode ter crescido 4 milhões, o que levou para 114 milhões o total de pessoas. A guerra na Ucrânia, os conflitos no Sudão, na República Democrática do Congo e em Mianmar, bem como a seca, inundações
insegurança na Somália e crise humanitária prolongada no Afeganistão contribuíram significativamente para o aumento do número de refugiados. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados referiu que a incapacidade da comunidade internacional para resolver conflitos ou prevenir novos está a provocar deslocamentos e miséria. O relatório semestral de tendências é lançado cerca de um mês e meio antes do segundo Fórum Global para Refugiados, que se realiza em Genebra, capital da Suíça, de 13 a 15 de dezembro. E hoje o dia foi também de audiências a nível do MPLA. A vice-presidente do partido recebeu a secretária-geral da Internacional Socialista do Ghana. No encontro foram essencialmente abordadas questões ligadas à cooperação político-partidária. Benedita Lassi, secretária-geral da Internacional Socialista do Ghana, foi recebida hoje em audiência pela vice-presidente do MPLA, Luísa Damião. O encontro teve como objetivo o estreitamento das relações políticas no continente e fortalecer as instituições democráticas, olhando para a situação do Sahel com o golpe de Estado e encontrar soluções políticas e econômicas para os problemas que afligem o continente. Das questões que passamos em revista, analisamos também a situação política no nosso continente, particularmente a necessidade de continuar a fortalecer as instituições democráticas no continente, olhando para a recente situação do Sahel com golpes de Estado, e também passamos em revista a necessidade de continuarmos a encontrar soluções políticas e econômicas para os inúmeros problemas que ainda apoquentam o continente e Angola em particular. Portanto, brevemente, voltaremos a Angola para a contínua solidariedade. Na verdade, o que sucedeu ontem demonstra o enfraquecimento das instituições multilaterais a nível global e, portanto, penso ser oportuno, a partir de agora, trabalharmos profundamente para continuarmos a fortalecer as instituições multilaterais, porque a paz é um bem maior e todos nós precisamos. Benedita Lassi não deixou de falar sobre a guerra no continente e que a Internacional Socialista do Ghana não tira partido da guerra, mas sim a favor da paz. E a fechar o jornal Reflexões no quadro Dúvidas e Certezas. Hoje com Francisco Soares, que sugere perguntas e respostas sobre o Simplifica 2.0. Bem-vindos a mais uma edição do Dúvidas e Certezas. Hoje vamos trazer todos os ângulos sobre o funcionamento do Simplifica 2.0, que promete mais inovação, mais eficiência e menos burocracia. Depois da implementação do Simplifica 1.0, surgiu o Simplifica 2.0, que traz consigo 26 atos administrativos que prometem facilitar a vida do cidadão. Quanto aos funcionários públicos que atuam neste setor, é ganharem uma nova consciência de que o tempo é outro, a administração pública precisa ser célere, porque nós temos vivido uma crise de autoridade das nossas instituições, ou seja, as nossas instituições vão perdendo alguma credibilidade junto das populações. E o Simplifica vem também nesse sentido, dar mais credibilidade às nossas instituições. Se os funcionários públicos não forem céleres, responsáveis, conscientes e credíveis, sem sombra de dúvida, o Simplifica não vai deixar de ser mais uma retórica ou uma narrativa para a sociedade. Sei que o Simplifica tem essencialmente duas partes. O primeiro pacote, o Simplifica 1.0, tem alguns procedimentos, algumas leis que foram simplificadas, mais referente à questão, por exemplo, da matrícula dos estudantes, a obtenção do bilhete de identidade, a carta de condução e assim por diante. O Simplifica 2.2 traz outros procedimentos administrativos, como o licenciamento da atividade comercial, licenciamento de construção, obtenção de alvarás. Na verdade, por causa da burocracia que alguns utentes encontram nas várias repartições para tratar diversos documentos, ficam algumas dúvidas
por se esclarecer. A primeira dúvida a realçar aqui sobre o simplificadores tem a ver com a capacidade e competência do pessoal que a atual administração pública tem. Vai no sentido de saber se as medidas de desburocratização, eliminação de documentos, bem como a eliminação de um conjunto de processos vão de encontro às competências e habilidades que os nossos atuais funcionários públicos têm. Esta é a primeira dúvida. A segunda é se, de facto, todo este processo vai corresponder à demanda e à expectativa que agora se criou em torno da própria administração pública, porque nós estamos a sair de uma administração pública menos célere, uma administração pública extremamente pesada, e o Simplifica 2.0 vem dar a ideia de eliminar um conjunto de procedimentos que eram uma espécie de dor de cabeça para os funcionários. Por exemplo, o Simplifica 1.0 não prevê um limite de idade para obtenção do bilhete de identidade. O Simplifica 2.0, com relação ao alvará comercial e ao licenciamento da atividade comercial, prevê menos documentos, bem menos procedimentos administrativos, é mais direito e prolonga a duração dos documentos ou das licenças. Com o Simplifica, o Estado pretende descomplicar os procedimentos por parte da administração pública e reduzir as diligências. Mas será que na prática será assim mesmo? É o que vamos saber. O Simplifica veio eliminar aquela ideia de forjar dificuldades para vender facilidades. Ou seja, de agora em diante, o Simplifica vem revolucionar o processo todo da máquina administrativa. A máquina administrativa do Estado já não será a mesma, principalmente com a eliminação de um conjunto de processos e documentos que, no passado, serviam de grande dificuldade e problemas para a nossa sociedade. As pessoas estão ansiosas de que os processos sejam realmente mais simples. A certeza é que, se forem mais simples, então as pessoas vão naturalmente ter mais facilidade em obter documentação, em legalizar algumas atividades que têm de fazer até para o próprio sustento. Então, as certezas são relativas ao efeito positivo da efetividade da simplificação. O Simplifica 2.0 poderá entrar em pleno funcionamento até o ano de 2024. Até lá, há uma grande expectativa de que o projeto Simplifica abranja todos os setores sociais do país, permitindo um melhor funcionamento da administração pública. Esta foi mais uma edição do Dúvidas e Certezas. Com imagens de Josué Massuaco, eu sou Francisco Soares. Até a próxima semana. Tem mais na próxima quarta-feira. É verdade, fique atento. E assim fechamos a edição de quarta-feira do Girassol Jornal. Saiba que é sempre um prazer contar consigo. O Girassol Jornal volta amanhã à mesma hora. Boa noite, fique bem. Tem escândalo a seguir. Até amanhã.